Fala, sétimo ano, não cansado de me ver essa semana ainda? Bom, se cansou vai ver do mesmo jeito. Vamos lá então. Terceira parte da formação das sociedades dos Estados Nacionais modernos. Então, na aula 1 dessa semana, nós vimos que o rei centralizou o poder. Na aula 2, nós vimos como ele justificou esse poder através dos teólogos. E na aula de hoje, nós vamos ver como que se formaram as 4 primeiras monarquias que se tem conhecimento. São elas, essas que estão desde o início aqui na nossa abertura, né? Inglaterra, França, Portugal e Espanha. As 4 primeiras monarquias que se formaram na Europa. Então, o objetivo da aula de hoje é qual? É entender como que essas monarquias se formaram nesses espaços. Então acompanhe comigo os slides para você não se perder. Portugal. Já ouvi falando muito de Portugal, afinal de contas, quantos de nós não somos descendentes de portugueses, não é mesmo? Pois é, queridos. Portugal tem uma influência gigantesca sobre nós. Para você ter noção, Portugal equivale mais ou menos ao Piauí, que é o menor estado brasileiro. Para você cruzar Portugal de leste a oeste, você não leva mais do que 2 horas de trem. Lógico, os trens modernos. Mas isso mostra o quê? Que Portugal é um país pequeno. E como esse país pequeno, mas tão importante, se formou? Vamos entender então. Existia lá pelo século X, XI, um movimento chamado de guerras de reconquista. Veja lá o termo re no início da frase. É conquistar outra vez, né? Então, o prefixo reconquista significa tomar de volta. O que eles queriam tomar de volta? Dá uma olhada aqui no mapa. Existia essa região chamada de Península Ibérica, tá? E ali existiam vários reinos cristãos. Leão, Navarra, Castela, Aragão, Condado da Catalunha. Todos esses reinos eram cristãos. Acontece que, durante um tempo, muitos muçulmanos começaram a dominar a região e foram empurrando esses reinos cristãos cada vez mais para o norte, e eles foram perdendo espaço. Então, quando ocorreram as cruzadas, lá no século XI e XII, esses cristãos se empolgaram. Não, isso mesmo, vamos expulsar esse bando de muçulmano daqui, vamos tirar esse povo daqui, sai para lá povoar. Portanto, o que aconteceu, queridos? Eles se uniram. Esses vários reinos que existiam resolveram se unir para lutar contra os árabes, afinal de contas eram todos cristãos. Por isso chama-se de guerras de reconquista. Basicamente, entre os europeus, que eram cristãos, contra os árabes, que eram muçulmanos. Já vimos isso também no início das nossas aulas, lá na 2ª ou 3ª semana desse período de quarentena. E aí o que aconteceu? Um dos nobres se destacou nessa luta, que foi um homem chamado Henrique de Borgonha. O Henrique lutou muito bem contra os árabes. Tanto é que ele ganhou um presente do rei de Leão. Ele ganhou um condado, chamado de Condado Portucalense, que é essa regiãozinha em verde que você está vendo lá. Condado é um pequeno domínio. Você não é dono, mas você faz com que você administre aquele lugar e pode viver a partir dele. Então o Henrique de Borgonha ganhou como presente, como reconhecimento pela sua luta, o Condado Portucalense. E o filho do Henrique de Borgonha, o Afonso Henriques, lutou não só contra os árabes, mas também contra os reinos de Leão e Castela. Peraí, prof. Leão e Castela não são cristãos? Sim. Condado Portucalense não é cristão? Sim. Por que eles lutam entre eles? Porque o Condado Portucalense queria ser um país independente. Então eles lutaram para expulsar tanto os muçulmanos daquela região, quanto para se tornarem livres do domínio dos reinos de Leão e Castela. E aí formou-se então o famoso país conhecido como Portugal. Ali mais ou menos pelo século XII, eles conseguem expulsar os muçulmanos do seu território e conseguem impor o seu domínio, não tendo mais que pagar impostos para os outros reinos, formando um próprio reino. Assim ocorre então a formação de Portugal, que é a primeira monarquia, o primeiro Estado Nacional moderno. É o primeiro rei que centralizou o poder,
que criou uma moeda única, que criou as mesmas leis para toda a nação e que vai impor aí a ideia de soberania. Vamos para o segundo país então. Formação da Espanha. A Espanha também vai se formar a partir das guerras de reconquista, afinal de contas eles estão no mesmo espaço. Como que se formou a Espanha? Nós temos aqui 4 mapas e você pode observá-los. 1, 2, 3, 4, certo? Então o que vai acontecer? Os reis de Leão e Castela resolveram se unir para expulsar os árabes. Então entre eles começaram a se unir ou por meio de alianças militares, então ó, viu? Vamos juntar os nossos exércitos, vamos formar um megazord e vamos combater os vilões? Ok. Mas também se uniram por meio do matrimônio, do casamento. O que aconteceu? O rei Fernando, de Aragão casou-se com a rainha Isabel de Castela, com a princesa Isabel de Castela. E o que aconteceu então? Fundiram-se. O reino de Leão e Castela virou um reino só, muito mais forte. Assim, além de expulsar os árabes da região, eles também dominaram os outros reinos que haviam ali. E aí você tem então a formação da Espanha. Por isso que na Espanha você tem diversos idiomas. Você tem a Catalunha, onde fala-se o catalão, e existe o espanhol do restante do país. Se você conversar ali com a professora Luana, você vai entender um pouco melhor essa ideia. Então, isso pode ser explicado, por exemplo, quando nós vimos no ano passado ou no ano retrasado, muita gente preocupada com o campeonato espanhol. E agora? O Barcelona vai se separar da Espanha. Vai jogar contra quem? Muita gente ficou preocupada, porque se o Barcelona, que pertence à região da Catalunha, se tornasse um país independente, ele não ia mais disputar o campeonato espanhol. Então muita gente ficou, nossa, e agora? Ou seja, como eu falei para vocês, a questão do futebol nos ajuda a explicar muito essa ideia de nacionalidade. Portanto, queridos, formação da Espanha, guerra de reconquista, união de reinos. Esses reinos se unem para expulsar aqueles inimigos comuns. E a partir dessa união, com o passar do tempo, você vai ter a formação do reino da Espanha. Além disso, nesse momento ocorre um conflito bastante importante, chamado de Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Vamos simplificar aqui. Você pode aprofundar a sua leitura depois ali na apostila e tirar dúvidas. Mas de uma maneira simples, foi um combate entre franceses e ingleses. Franceses e ingleses, queridos, são rivais há muitos e muitos e muitos anos, inclusive na atualidade, tá? Então, por que eles estavam lutando? Como você pode observar aqui no mapa, tá? Existe uma região chamada Flandres, tá? Fica no norte da região da França. Os ingleses tinham interesse na região do Flandres porque era uma região riquíssima em comércio. E a França não queria perder essa região de jeito nenhum. Então eles começaram a lutar pelo domínio dessa região. Além disso, no meio do caminho, o rei da Inglaterra também queria dominar o reino da França e fazer com que aquilo se tornasse uma monarquia só. Aí que a guerra ficou ainda mais complicada. Houveram várias fases, você pode acompanhar na leitura da apostila. E nessa guerra, uma figura que se destacou foi a figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma moça de cerca de 16 anos que foi lutar no exército. É isso mesmo que você ouviu. Uma mulher foi para o exército. Mas mulheres não podiam lutar no exército. Não podiam. Ela foi, se disfarçou e foi lutar. Ela disse que recebeu um chamado de Deus e que ela devia dizer para o rei que eles tinham que lutar contra os ingleses. E a Joana d'Arc, ela deu uma força, ela revigorou os exércitos franceses, que na última fase conseguiram vencer a Inglaterra. Ela foi morta, e como vocês viram, foi morta queimada viva numa fogueira. Os ingleses a capturaram e ela foi condenada como bruxa pelo Tribunal da Santa Inquisição. Por isso ela foi queimada viva na fogueira como punição. É claro que ela não era uma bruxa, mas eles usaram esse pretexto
para poder puni-la. Então a Guerra dos 100 Anos foi uma disputa gigantesca, tanto territorial, econômica, quanto política, entre franceses e ingleses. E a gente já vai entender melhor como que ela vai interferir na formação desses dois países. Para isso, primeiro, vamos ver aqui a formação da Inglaterra. Bom, existia um rei da Inglaterra, lá pelo século XI, mais ou menos, chamado Rei Eduardo. Acontece que o Eduardo da Inglaterra morreu sem deixar herdeiros, ou seja, ele não tinha filhos. Quem assume? Vai assumir o parente mais próximo. Quem era o parente mais próximo do Eduardo da Inglaterra? Era o Guilherme da França. Prof, você está me dizendo que o rei da Inglaterra tinha origem francesa? Sim, estou te dizendo. Era muito comum, antigamente, que os reis e os príncipes casassem seus filhos com princesas de outros países para manter o poder em suas mãos, assim como aconteceu ali com Leão e Castelo. Então, o Guilherme da França era primo do Eduardo, e ele foi lá, juntou tropas e tomou o trono para ele. Se declarou o príncipe agora, na verdade o rei da Inglaterra. E ele começou um processo de centralizar o poder na Inglaterra. Processo esse que foi continuado pelo seu filho, Henrique II. Então o poder foi ficando cada vez mais centralizado nas mãos dos reis. Eles conseguiram fortalecer esse poder. Acontece que os filhos do Henrique II, o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra, acabaram com essa centralização. Vamos entender. Ricardo Coração de Leão, olha só que nome bonito. Ele reinou durante 10 anos. Só que desses 10 anos que ele reinou, somente 9 ele ficou fora. Peraí, prof, dos 10 anos que ele reinou, só um ele esteve na Inglaterra? Exato. Ele foi muito famoso por ter combatido na Terceira Cruzada, Cruzada dos Reis. Então ele ficou durante muito tempo fora da Inglaterra lutando contra aqueles que não eram cristãos. E chamou-se Ricardo Coração de Leão pela sua bravura, por derrotar vários exércitos e assim por diante. Acontece que, como ele ficou muito tempo fora do seu país, é aquela brincadeirinha que a gente faz quando é criança, né? Foi para Portugal, perdeu o local. Ele deixou o trono muito vazio. E outras pessoas foram chegando, foram querendo se aproximar desse trono. Quando ele retornou para a Inglaterra, ele morreu logo em seguida. Quem assume o reino? O irmão dele, o João, que vai passar a ser chamado de João Sem Terra. Por quê? Pelo seguinte, o João não era um bom combatente como o irmão dele. E a Inglaterra tinha perdido muito dinheiro com as cruzadas. Ou seja, estavam endividados. Para resolver a situação, ele resolveu aumentar os impostos. E a população não aceitou isso. Ei, peraí, que palhaçada é essa? Tá ruim para todo mundo. E acontece que, além de aumentar impostos, ele perdeu muitos territórios que o irmão dele havia conquistado. Daí o apelido João Sem Terra. Muitos nobres estavam insatisfeitos com o João. Então obrigaram ele a assinar a Magna Carta. Vejam, o poder do rei, que tinha se centralizado, se enfraqueceu. E eles foram obrigados a assinar a Magna Carta, ou Carta Magna, Carta Maior, que é um documento que dizia o seguinte: ok, existe um rei na Inglaterra, existe um rei, é uma monarquia, porém, nós temos uma monarquia parlamentar. O que isso significa? Que o rei não comanda sozinho. O rei não pode criar nenhuma lei sem consultar antes o parlamento, os nobres e a burguesia. Ou seja, diferente da Espanha, diferente de Portugal, onde o poder é absoluto nas mãos do rei, aqui o poder é do rei, mas não apenas dele, certo? Nós temos uma monarquia parlamentar. Detalhe, até hoje é esse modelo que existe na Inglaterra, tá? E para finalizar, vamos para a formação da França. A França, por sua vez, surgiu de que maneira? Ocorreu um
processo de centralização a partir de um rei chamado Filipe II. E houveram vários dos seus sucessores que continuaram. Um foi lá e centralizou a moeda, o outro foi lá e centralizou as leis, o outro foi lá e centralizou as regras, enfim, né? Só que acontece que um desses herdeiros, o Filipe IV, não deixou herdeiros. Ou seja, quando o Filipe IV morreu, ele não tinha um filho homem para assumir o trono. E o parente mais próximo era inglês. É aí que entra a Guerra dos 100 Anos. Por quê? Porque os ingleses, que eram parentes dos franceses, queriam dominar a França. E aí a guerra entre eles fica ainda maior, certo? Nesse momento, então, foi muito importante a figura da Joana d'Arc, porque ela, uma menina de 16 anos, foi lá e teve coragem, e os outros do exército, que já estavam cansados, não queriam mais saber de lutar, falaram: peraí, se essa menina está indo, eu vou também, fica feio para mim não ir. Ela reanimou esse povo e eles venceram a Inglaterra. Só que isso não foi fácil, não foi da noite para o dia, tá? E aí, passado muito tempo, a França então começou a centralizar cada vez mais o poder nas mãos do rei, se tornando o principal estado absolutista, principal figura absolutista, principal rei que centralizou o poder em suas mãos foi o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Ele era tão humilde que ele se apelidou de Rei Sol. Ele dizia que ele iluminava os lugares onde ele estava, que ele era um escolhido de Deus. E, segundo o Rei Sol, a sua frase mais famosa era: o Estado sou eu. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, quem manda sou eu. O Estado, as leis, as regras, sou eu. Então, a França, ela começa um processo de centralização já há muito tempo, e esse processo ganhou força com a Guerra dos 100 Anos, que foi, vamos dizer assim, um empurrão para que eles realmente conseguissem firmar o poder nas mãos do rei, formando aquele sentimento de nacionalismo, impedindo que os outros invadissem o seu país e todos obedecendo ao mesmo rei. Então, retomando, queridos, primeira aula, nós vimos ali o contexto em que o poder se centraliza nas mãos do rei. Segunda aula, nós vimos como esses reis justificaram o seu poder. E agora, na terceira aula, nós vimos como se formaram os 4 principais reinos desse momento. Até mais! Qualquer dúvida, coloquem no mural, estou à disposição de vocês para poder ajudá-los. Até breve!